Queria cumprimentar a mesa na pessoa do presidente Delano, a qual estendo os cumprimentos aos vereadores Joilton, Silvio, Toinho, Zé, Nilson e Jorge. Cumprimentar a presença do excelentíssimo senhor prefeito Ricardo Rodolfo. Cumprimentar os líderes sindicais que se encontram presentes aqui hoje, os sindicalistas do SINSEMP, o Sindicato dos Servidores Municipais, os sindicalistas do STR, na pessoa de César Maurício, os funcionários públicos que se encontram aqui, cumprimentar as professoras e os professores que se encontram nesse momento, cumprimentar os funcionários da casa, nas pessoas de saúde e Dr. Joaquim que se encontram aqui perto, os blogueiros que estão aqui fotografando e cobrindo a nossa reunião nesse momento, e estender os cumprimentos a todos os senhores e senhoras que estão aqui a essa hora da noite nos cumprimentando com a sua presença, com a sua valiosa presença. Quero começar a minha fala me dirigindo ao senhor prefeito com uma pequena frase. Primeiro, parabenizá-lo pela presença e pela disponibilidade de ouvir. E segundo, dizer, só ouvir, senhor Ricardo, é pouco. Eu agradeço pela audição. É um caminho muito andado, mas só ouvir não resolve muita coisa. A gente tem que ouvir e procurar resolver os problemas. Não posso ser leviano, nem tampouco hipócrita nesse momento, e querer que o senhor cumpra com as 80 indicações que foram feitas aqui na casa. Tem algumas que foram feitas que demandam tempo, demanda recurso, demanda uma logística política, demanda uma logística de gestão. Mas temos algumas coisas que já deveriam ter sido resolvidas, que são coisas que estão nas mãos do senhor, que não precisa de muita coisa. Não posso deixar aqui de mencionar nesse momento o fardamento escolar, o material escolar, que é a área onde a gente atua, porque os alunos da rede municipal, especialmente os alunos mais carentes, os mais pobres, eles precisam, eles carecem do material escolar e do fardamento escolar, até para ir para a escola com dignidade. A gente não pode pensar que Petrolândia se encontra toda no patamar social, socioeconômico de nós que estamos aqui, que somos pobres, a maioria, mas que temos uma condição de vida, poderia dizer, que dá para a gente viver. Então, gostaria de pedir ao senhor, não fiz nenhuma indicação hoje, propositalmente, a gente teria algumas indicações. Eu andei com o Louro em várias localidades na área rural, andei com o Silvio e com o Louro na Agrovila 8. O Silvio colocou aqui uma indicação que foi lá da reunião, pauta da reunião, em relação à caixa de decantação de esgoto lá na área rural, a qual eu estendo que o senhor tenha um olhar específico na caixa de decantação de esgoto daqui da cidade, lá na frente do hospital, a qual está vazando há algum tempo, e é sabido, se não é sabido, que se saiba que o vazamento do esgoto numa caixa de decantação contamina o solo, e a nossa caixa de decantação de esgoto, ou as nossas caixas, três, que lá são três, um conjunto de três, é muito próximo ao nosso hospital municipal, é muito próximo a um outro hospital particular que se encontra lá presente, e esse tipo de contaminação não é interessante para a nossa cidade. Já conversei com o presidente Delano e com alguns vereadores para a gente visitar um modelo de tratamento de esgoto que foi criado lá na cidade de Pesqueira, um pequeno modelo. Estive em Recife, fiz um encaminhamento na Universidade Federal Rural de Pernambuco para a gente reativar, tentar reativar um começo que teve aqui em um outro tempo, para a gente ver se a gente consegue diminuir os impactos, porque isso é latente, é visível para qualquer habitante da nossa cidade. Você ir para Paulo Afonso, ao passar na ponte, você olhar ao lado esquerdo, você consegue perceber que a quantidade de algas grandes, elas estão já chegando quase que na ponte. Aquilo ali é um sinal de poluição, e aquilo ali é um sinal de poluição por coliformes fecais. A famosa frase que o senhor colocou aqui, quando o senhor tirou o microfone, que eu não vou repetir, é exatamente isso, só que de uma forma menos, uma forma microscópica. Eu queria colocar aqui, em relação ao dia de hoje, fazer aqui a nossa saudação aos vereadores. A gente sabe que não foram todos que se empenharam, mas quase todos, para que hoje a gente estivesse podendo apresentar aqui um projeto que veio lá do Executivo, o qual a gente caminhou com o senhor durante alguns dias, e quero agradecer pela sensibilidade de ouvir e tentar resolver. A priori, não encontrou um posicionamento de legalidade, mas ao conversar com os vereadores, que eu acho que isso é algo importantíssimo, ao conversar com o Dr. Joaquim, que é o jurídico daqui da casa, ao consultar outros prefeitos, a qual tinha mencionado ao senhor Miguel Coelho, na época, que tinha feito o rateio para os professores,
e o senhor soube ouvir, soube procurar, soube uma pequena quantidade, mas está aqui aprovado hoje na Câmara de Vereadores para ser pago agora em abril uma quantidade do dinheiro que sobrou o ano passado para ser rateado com os servidores. Porque a gente entende, Ricardo, que os serviços essenciais do município só vão ser bem executados quando os servidores forem valorizados. Eu sei do posicionamento do senhor. Sei disso. Quero colocar aqui para o senhor uma indicação que a gente fez aqui há alguns dias atrás e que não tem custos. Essa indicação o senhor deveria ter feito, porque não vai custar nada. A gente só solicitou do senhor que o senhor solicitasse na sua equipe, procurasse na sua equipe uma comissão de 2, 3, 4, isso é o senhor que vai decidir, de pessoas, para juntamente aqui com a Câmara de Vereadores, no qual nós vamos procurar também 2, 3 ou 4 vereadores, o jurídico da casa, os sindicatos que está ali, o SINSEMP, que é o sindicato responsável pelos servidores municipais, uma comissão para a gente trabalhar, começar a trabalhar, para a gente começar a ressuscitar um plano de cargos e carreira dos servidores municipais que existe aí desde 1993. Novamente, os serviços essenciais do município só vão ser feitos de boa forma quando os servidores eles forem valorizados com dignidade, com justiça. Tivemos nas agrovilas, em várias agrovilas, andando, e os problemas são os mesmos. A gente sabe que o senhor colocou aqui uma questão, que eu fiz uma anotação aqui na fala do senhor, a qual eu concordo. O senhor colocou que a questão dos bombeiros, então quero dizer aqui para o senhor, se o abastecimento de água nas agrovilas, em todas elas, se não for obrigação do município, que até onde a gente sabe existe um convênio, não estou dizendo que seja verdade, mas se tiver invalidade, se tiver, o convênio foi feito com a Chess, com a Codevasf, na qual a Chess e Codevasf, ou só Chess, não sei, doou ao município alguns maquinários, construiu algumas questões no município e, em contrapartida, o município teria a obrigação legal de assumir o corpo físico para manter essa estrutura que seria os bombeiros. Se o município não tiver a obrigação legal para assumir esse compromisso, é digno, é louvável e eu concordo com o senhor de pedir ajuda à população para pagar. Agora, se o município tem um convênio feito com a Chess e esse convênio ele está em validade, se tiver, eu quero dizer para o senhor, é uma obrigação do senhor contratar os bombeiros imediatamente, certo? Porque os bombeiros que colocam a água é um serviço essencial, que o senhor enxugue a folha em outro canto e coloque os bombeiros. Então é preciso que a gente veja, não estou dizendo aqui, Ricardo, que o senhor vai ter que contratar os bombeiros, eu estou me referindo, se for uma obrigação do município, entendo, a gente compreende, a gente já sentou várias vezes que o senhor está acima da LRF, Jorge colocou uma questão aqui, não sei se ele tem compreensão, mas o senhor está herdando uma parte do percentual acima da gestão passada, que são quadrimestres de ano. A gente compreende isso muito bem, mas assim, se for uma obrigação do município, a água é serviço essencial. Deve-se enxugar a folha de pagamento em outros setores que não sejam essenciais. Então, eu gostaria que o senhor olhasse essa questão com apreço, ver essa questão do convênio, se está invalidado ou não. A questão do esgoto, Ricardo, o senhor é um prefeito, está começando o seu trabalho, a gente tem caminhado, já falei com o senhor várias vezes, quero deixar de público aqui em dizer, aqui na Câmara de Vereadores nós somos oposição, eu sou oposição ao governo, mas não sou oposição a Ricardo, e não sou oposição ao povo de Petrolândia, certo? Eu me elegi na oposição, você é oposição, porque foi aqui que eu me elegi, mas quando o senhor precisar do vereador Evaldo, para lhe ajudar, para cobrar, para propor, para buscar, para caminhar, a gente vai caminhar junto o tempo inteiro, independentemente de partido político ou não. O povo de Petrolândia precisa da união das pessoas para resolver os problemas. Como eu falei em outra hora, precisamos que o senhor sinalize que o senhor quer resolver os problemas e pode contar com a gente. Agora, a questão do esgoto na cidade é um problema crônico, a gente sabe disso. As manilhas, elas são antigas, antiguíssimas. Mas sempre aqui na cidade, que lá na minha casa em Top, o esgoto, a gente liga para a CESURB, seja na pessoa quando era Rosivaldo, ou seja para a pessoa de Fabinho, ou um meio-dia, ou um dia depois, ou no mesmo dia, dependendo onde as pessoas estejam, vai uma pessoa lá, com uma equipezinha lá, com um cano, vai lá e desentope, sempre aparece alguém, se demorar um pouco, mais aparece. E a gente compreende que isso o senhor herdou. E o senhor vai ter que demandar um tempo e tal. Mas e na agrovila? E nas agrovilas, onde o único problema que tem é um carro-força. Um carro-força com uma caixa de marcha que custa R$14 mil.
Eu vou abrir uma parte para o senhor. Eu vou usar a frase do senhor que o senhor colocou aqui. O senhor imagine a família lá na Agrovila, e aí eu vou sair aqui do microfone, e a bosta nadando lá na casa da Agrovila, sem ter o pessoal da CSU para colocar o cano para tirar. Então, eu vou conceder a parte do senhor. Tá consertado, né? A caixa de marcha foi consertada, conseguimos colocar ela no lugar. E agora é só ajustes de pneus e alguma coisa mais interna no carro. Início de abril, acho que até o dia 15, o carro vai estar rodando nas agrovilas. Hoje eu conversava com a turma da garagem, a caixa de marcha já está no lugar, não é? O adequado realmente é não apenas consertar esse carro, mas era a gente ter recurso com a Codevas ou com qualquer outra, era a gente ter lá na agrovila uma lagoa de decantação. Porque lá tem quantos meses que esse carro está parado, Tonho? Talvez 6 meses, né? Ela quebrou lá atrás, antes da campanha começar. Então esse carro vai começar a trabalhar agora em abril, fazendo esgotamento lá, vindo a Petrolândia fazer a descarga aqui, não é isso? Então vai demorar aí alguns meses até esgotar muitas agrovilas que estão no limite. Então, está consertado, vereador, a caixa de marcha, e esses próximos dias é uma questão de pneus e detalhes do carro, mas eu creio que até o dia 10, no máximo 15 de abril, acreditamos que esse carro vai estar nas agrovilas, integralmente servindo a todas as agrovilas. Eu gostaria de fazer... À vontade, vereador. Não é para Evaldo, é para o prefeito. Voltando um pouco aqui, o caso da... Então é o prefeito que tem que dizer à vontade. Desculpa aí. Não, por favor, vereador, pode continuar. Não, claro. A permissão foi você mesmo. É uma parte da parte. Prefeito, voltando um pouco aqui aos bombeiros e aquele projeto, não, como é que se diz? Um contrato que tinha da Chesse e a prefeitura. Vossa Excelência sabe me dizer assim exato qual era, até quando era aquele contrato? Não, eu não tenho segurança sobre esse tema jurídico. Nós podemos ver isso amanhã ou porque tem um outro contrato momento. aí que dessas distribuições de maquinários para a prefeitura e manteve alguma coisa naquela época e dizia até a validade do contrato. Era bom saber para ver se realmente era aquilo que eu não tenho essa informação, vereador. Tá bom, obrigado. Eu tinha solicitado esse ofício da própria Chesse, mas foi encaminhado para aqui, para esse escritório, e não chegou ainda. Eu falei com aquele Zé de Rosa, Zé Hermes, e ele falou que foi enviado para Recife, que é para ver, mas até agora não chegou. Então a gente está aguardando. Estou também falando aqui com o Natan, que eu acho que o sindicato também tem uma cópia desse documento. Então, seu Zé Maurício, se tiver uma cópia desse documento, se o senhor puder nos ajudar, a gente agradeceria muito, viu? Muito obrigado. Dando continuidade aqui, a gente teve na Agrovila 8 do Limão Bravo, o vereador Silvio, o vereador Louro do Vidro, o ex-vereador Rogério Novaes, e eu estive também, na ocasião, uma reunião à noite. Na mesma reunião de onde saiu a demanda da questão da estrada e da questão da caixa de decantação de esgoto lá dessa agrovila. E foi feita uma solicitação, não fiz indicação, porque é exatamente como o senhor falou agora há pouco. Melhor falar para o senhor aqui agora. Já conversou lá na agrovila, que é uma questão pequena, não precisa de licitação, ficou para resolver. É a questão da caixa d'água da agrovila 8, que está furada, rachada, a questão do concreto. Que o senhor ficou de mandar alguém lá. Eu queria que o senhor desse um posicionamento, se vai poder mandar alguém lá para consertar, para fazer novo, se for o caso, porque lá é necessidade, que é a questão da água. A água é uma questão meio complicada. Ok, já foi passado para a Secretaria de Infraestrutura. Eu não sei se o doutor Arthur já foi lá ver isso, mas já está encaminhado. Espero que ele resolva isso o mais rápido, porque é uma obra pequena, é um conserto de uma caixa d'água. Então, se ele não já foi enviado uma equipe, deve estar sendo enviada esses próximos dias. Certo. Quero aqui me dirigir diretamente aos professores para dizer o que a gente decidiu aqui na reunião de ontem sobre o aumento do piso dos professores. Foi uma batalha meio complicada, uma luta meio que inglória de vez em quando, que o senhor está passando por problemas em relação à LRF, que a gente compreende também. A gente não pode ser oposição, torcer pelo quanto pior, melhor.
A gente já conversou isso em outros momentos, que se a gestão do senhor não desse certo, não viesse a dar certo, quem iria sofrer seriam os mais pobres. Isso não é interessante para nenhum vereador, seja ele situação de oposição, para ninguém. A gente precisa caminhar junto e tentar resolver as coisas. Eu queria dizer aqui, de bate pronto, que para mim pouco importa quem é que vai indicar, quem é que não vai indicar, onde é que vai indicar. A gente quer resolver. Certo? Não é questão de você querer parar as coisas, travar as coisas. A gente precisa resolver as coisas. Se a gente procura o gestor e se resolve, parabéns para o gestor. Na hora de criticar, se critica. Na hora de elogiar, se elogia sem nenhum problema. Na hora de cobrar, se cobra. Na hora de propor, se propõe. E na hora de ajudar para caminhar junto, também se caminha junto. Finalizando aqui a minha fala, eu quero fazer uma fala em relação à reforma da Previdência. Eu estou aqui com um ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais dirigido a mim, mas é dirigido à casa. Já conversamos com o presidente Delano e com alguns vereadores. A gente pretende fazer uma reforma, uma audiência pública contra, não é a favor, é contra a reforma da Previdência. Eu não vou aqui adentrar se a questão da reforma da Previdência, que a gente vai ter um momento que é exatamente a audiência para isso. A gente também já discutiu isso nos sindicatos. E a gente já conversou com o Delano aqui agora há pouco, Natan, seu Rômulo, seu Zé Maurício, o pessoal que está aqui esperando esse posicionamento. Segunda-feira mesmo a gente já vai ver tudo isso, que Delano vai viajar amanhã. Sexta-feira a gente vai paralisar a nossa paralisação. À vontade. Você não tem as datas disponíveis? Você ficou de... A gente senta segunda, eu, você, Evaldo, os demais representantes, os vereadores também estão convidados, e a gente chega num consenso. Não, eu quero aproveitar aqui a audiência da Web Rádio Petrolândia para convidar a população de Petrolândia. Eu quero convidar trabalhadores rurais, comerciários, comerciantes. Eu quero convidar os professores, os funcionários públicos para, na sexta-feira, fazermos parte, compor um ato grande aqui na nossa cidade contra essa barbárie que é a reforma da Previdência. Quero aproveitar aqui a presença do pastor Ricardo, do prefeito Ricardo, e pedir, Ricardo, nós temos sofrido pressão, os funcionários públicos. Nós paramos no dia 15, fizemos um movimento no dia 15, e aí as escolas, não sei de onde é que parte a ordem, se a palavra seria a ordem, para pagar esse dia de bate pronto, uma semana, 15 dias, 30 dias, faz uma pressão danada para que as pessoas não parem. Eu quero finalizar a minha fala dizendo o seguinte, queria que o senhor ajudasse nisso, a gente vai parar sexta-feira, vamos pagar, mas dê tempo para a gente pagar. A gente precisa parar, porque a reforma da Previdência não é só para o agricultor, não é só para o comerciário, não é só para o funcionário público. A reforma da Previdência vai matar o vereador, vai matar o prefeito, vai matar o padre, o pastor, vai matar o sindicalista, vai matar todo mundo. Então precisamos unir força para que isso não passe. E sexta-feira, convoco todo mundo aqui na rua para nós fazermos um ato bonito contra essa barbárie que é a reforma da Previdência. Muito obrigado.